Bom, vamos continuar então. Eu acredito que as discussões últimas que nós tivemos acabaram de uma certa maneira convergindo para um dos pensadores que eu creio que na nossa opinião é um dos maiores pensadores da atualidade, né? Que é o Eckhart Tolle. E o texto que nós vamos debater, vamos começar a fazer uma introdução em cima dele, é do livro O Poder do Agora. E eu creio que isso seja um caminho natural, né? Dentro das discussões que nós vamos fazer agora. Só uma coisa que eu acredito que seja importante é que o nível de discussão, provavelmente, ele também vai se tornar um pouco mais profundo e vai requerer um pouco mais de atenção por parte de quem está ouvindo, e principalmente uma abordagem mais ativa e menos passiva, né? Eu sinto que dos místicos, ele tocou num ponto extremamente simples, né? E extremamente relevante, que é exatamente viver no presente, né? Porque a nossa mente, ela foge para o futuro, né? Foge para o passado, ou fica presa no passado, ou fica presa no futuro, mas vive pouco tempo no presente. E esse pensador, o Eckhart Tolle, ele trouxe esse conceito, mas com um nível de profundidade que causou um impacto na sociedade enorme. Sim. Né? E hoje em dia tem muita gente que está não só estudando profundamente, como praticando isso, com resultados muito interessantes, né? E é isso que a gente pretende explorar um pouco, né? A partir da primeira abordagem que ele faz, né? Que é justamente você mais do que a sua mente, né? Ele começa abordando o tema justamente focando, né, aquilo que nos entretém o tempo todo, né? Que é nosso ruído mental, nosso pensamento que não para, né? Tá o tempo inteiro ocupando um espaço. Eu até brinco, né? Chamo essa vozinha do Galvão Bueno, né? Ele não para, né? Não para de falar o tempo inteiro, né? Mas, enfim, ele chama a atenção dizendo, você é mais do que a sua mente. Essa é a primeira abordagem que ele coloca no livro, né? Eu creio que seja importante, ao invés de tentar definir o que é mente, tentar entender que a nossa existência, a existência da mente, ela está diretamente relacionada à existência do tempo. É por isso que quando ele menciona com bastante força que é importante vivermos o agora, é um processo que basicamente enfrenta a mente. Com isso, e toda vez que nós falarmos isso, é importante salientar que nós não estamos negligenciando o futuro, nem esquecendo o passado. Uhum. Né? Porque senão vamos viver como se não houvesse amanhã. A relação não é essa. A relação é a maneira que nós enxergamos a vida. E aí, se me permite, eu queria comentar, e isso vai servir de base, acho que inclusive para o que você vai falar depois, sobre alguns pontos que eu acho relevantes. Ele usa a expressão apego, né, com bastante ênfase, mesmo quando a gente está falando da nossa libertarmos da nossa mente, atingirmos aquilo que está além da mente e que para o budista é chamado iluminação. E ele coloca uma coisa interessante com relação a pessoas apegadas ao passado. O apego ao passado, ele atribui a tristeza, a melancolia, a estados emocionais depressivos, né? Da mesma maneira que o apego ao futuro, né, a gente poderia colocar como ansiedade, irritabilidade, agitação, consternação. Você percebe que é interessante que toda vez que a gente escapa do eixo do viver agora, a gente acaba, de uma certa maneira, resvalando em problemas, né? Uhum. Não sei se... Eu queria entrar no tema sobre um outro ângulo primeiro para... Perfeito. Pelo seguinte, eu tenho exposto esse tema para algumas pessoas, né? E a primeira reação que vejo em algumas pessoas é a descrença, ou seja, há uma postura refratária em relação
ao conhecimento por ele exposto. Porque a pessoa pensa, puxa vida, como eu sou mais do que a mente? Não, eu sou a mente, né? Está acostumada a essa, né? Ela se vê como um ser individual a partir dos seus pensamentos. Então, por que né? Que raio de proposta é essa aqui que ele coloca? Isso me arremeteu, pensando nisso, me arremeteu muito ao mito da caverna de Platão, né? Daquele sujeito que sai daquela escravidão, né? Que aquele grupo que estava cativo vivia no mundo das sombras, né? E a realidade deles era esse mundo das sombras. E esse indivíduo escapa da caverna, sai, e ao sair, obviamente, enfrenta seus medos, né? E as incertezas, mas começa a sentir vento, frio, calor, cores, né? E se apercebe de que a realidade, ele passa a viver uma outra realidade totalmente diferente à realidade que vivia na caverna, que era o mundo das sombras. E ele então fica tão alucinado com isso que ele volta, né? Ele volta à caverna para relatar que a realidade é outra, né? E qual foi a reação das pessoas, né, dos colegas dele? Simplesmente chamaram ele de louco, chamaram ele doente e acabaram assassinando ele, porque essa doença poderia se espalhar entre os membros dessa sociedade cuja realidade era sombras. Então, quando você relata algo muito diferente, você confronta uma realidade vivida contra uma imagem mental, uma imagem psíquica que você está colocando. É óbvio que há uma relutância muito grande, natural, das pessoas de manter a sua realidade e não acreditar numa imagem que está sendo vendida. Então, a primeira experiência que me vem, né, dessa colocação dele é, cara, que esse cara está falando? Eu sou eu. Como eu sou algo diferente disso, né? Começa por ali. Uma relutância das pessoas de não querer entrar no tema, né? É um tema... Por quê? Porque não há conhecimento, não há estrutura para explorar algo diferente. Então, qual é a colocação o apelo que eu faço, né? Se permita explorar portas. Se permita explorar áreas diferentes. Você vai passar por experiências, né? Tente, veja, investigue. Na verdade, nós estamos numa vida para investigar possibilidades. Então, você não tem nada a perder, né? O pior que poderá acontecer é que você vai expandir fronteiras. Então, eu faria essa colocação inicial para entrar no tema do livro, né? De, puxa vida, vale a pena começar a observar seus pensamentos, né? Começar a analisar seus pensamentos. Porque aí vem a pergunta, quem que está analisando? É o pensamento que analisa o pensamento? Você pode cair nessa trampa, né? Mas se você insiste, você vai começar a perceber de que há algo a mais que está observando seus pensamentos. Então, quando você se apercebe de que você vive, o que você colocou, que você vive a tua realidade conectada demais ao passado ou demais ao futuro, e que esse passado te traz sentimento de melancolia ou de tristeza, né? Ou de euforia se você está com expectativas futuras, que depois as expectativas não se cumprem, e isso vai trazer outro tipo de problemas, né? Exatamente. Você começa a fazer uma análise, né, de que esses pensamentos provocam efeitos, né, que algo muito mais interno teu consegue observar, consegue modelar, e na hora que você passa a viver mais no presente,
você passa a ter uma vida mais equilibrada e tranquila. Então, o início do processo do viver o agora começa por ali. Eu acho que é interessante, você falou a sua introdução, eu gostei muito, principalmente ele, não convém a gente discutir isso aqui agora, mas a própria biografia do autor, ele entra em choque quando ele começa a perceber que em algum momento da vida dele ele não se suporta mais. Perfeito. E com certeza todos nós já passamos por esse momento, de você falar, eu não me suporto mais. Eu não quero ter mais este tipo de sentimento. Exato. Ou reação, né? O interessante é que quando você fala, eu não me suporto mais, significa que tem dois de você ali dentro? Pois é. Quem é que está falando que não se suporta mais? E não suporta o quê? Não suporta quem? O ponto é que a gente consegue avançar e vai conseguir compreender esse processo de uma maneira, a meu ver, bastante simples. A mente que nós estamos falando, ela invariavelmente ela está ancorada ou ela existe baseada em algumas estruturas. E a fundamental, a meu ver, é o tempo. Então, eu sou fulano de tal, formado em tal faculdade, com uma carreira. Então, eu abro um pedigree para te contar. Parece seleção de emprego. A segunda é, quais são os seus sonhos? Ah, eu espero que daqui a 5 anos eu esteja em tal coisa, eu faça isso, eu faça aquilo. Então, você nunca é. Ou você foi ou será. E essa relação é o que vai dar subsistência à mente. Perfeito. A mente não vai vivenciar o agora, ela não consegue vivenciar o agora. Ela enxerga o agora baseado num filtro que já existe. É como ir ao mercado, você sempre vai pelo mesmo caminho porque sua mente entende que existe segurança ali. Você vê que às vezes desviar uma rua você tem receio, mas e se? No fundo, não é algo que precisa ser derrotado e destruído, é algo que precisa ser compreendido. Ela é uma forma, não é a única forma. A mente é uma construção social, né? Exato. Porque você começa a arquivar memórias, né? Na hora que a gente nasce, a nossa mente é um HD absolutamente em branco, né? Sim. E, aliás, desde a nossa gestação já está provado que os sentimentos da mãe já ficam gravados, né? Nesse circuito, nessa dualidade, né? Mente ou pensar ou sentir, né? Esse binômio, né? São duas forças que atuam, mas a nossa mente vai registrando tudo isso. Essas memórias vão desde a nossa gestação, ela vai registrando tudo que se passa à nossa volta. Então, aquilo que é arquivado, que é esse campo mental, ele é fruto da tua cultura social, né? Onde você foi criado, onde você se desenvolveu como ser, né? Mas a pergunta é, quem dá vida a isso? Né? Existe uma força além disso. Existe algo que move a mente. Então, a mente é um veículo, né? E aí vem, e dá para citar inúmeras filosofias, doutrinas, o que você queira chamar, que nos ensinam a estrutura do ser humano, né? Gente que já percorreu caminhos. Então, assim, a gente olha para aquilo e eu diria assim, aquela filosofia, aquela proposta que faz algum sentido para você, tenta seguir, tenta explorar esse caminho. Ou se não for um caminho, vários caminhos, por que não? Você não precisa ficar preso a uma filosofia. Eu sou budista, eu sou não sei o quê. Não. Explora. Sente, se descobre. Na verdade, né, Deus, que é essa consciência universal, que dá faísca divina, que dá vida, né, está em nós. E esse é o centro, não é a mente, né? Então, quando o Eckhart Tolle propõe você é mais do que a mente, ele já coloca, né, o conceito, você é um ser, você não é a mente, você é um ser, né? E a chamada iluminação, né, que você coloca, que ele inicia o livro já citando a questão da iluminação, com a questão do sofrimento, né?
o apego, né? A gente se apega àquilo que está em nossa mente. O maior apego é às tuas gravações mentais. Eu não quero abrir mão disso, porque isso é meu mundo seguro. É um mundo seguro, ótimo. Então, qualquer conceito diferente daquilo que está gravado em mim já é né? É o mito da caverna de Platão. Sim. Né? É o cara vindo falar que existe um mundo lá fora. Eu não quero saber. Meu mundo é este, pô. Né? Então, estar aberto, estar com as portas abertas, estar com as janelas abertas, estar com os sentidos abertos a algo mais profundo, né? É o início do caminho. Que eu acho que essa é a proposta da primeira abordagem que ele fala. Você mais do que sua mente. Ele choca, né? Sim. O título choca. Como assim sou mais do que minha mente? Não, minha mente é um quadradinho, uma caixinha que tem um monte de coisa guardada. Mas existe um mundo ao redor dele. E o importante, eu creio que você usou uma expressão aí que é a iluminação, né? E que a iluminação é a libertação do sofrimento. Que sofrimento nós estamos falando aqui? Ninguém está falando de dor de dente. Eventualmente até pode ser a dor de dente, mas nós estamos falando, por exemplo, de coisas que são muito palpáveis, ainda mais no tempo que vivemos hoje, né? Pessoas angustiadas, pessoas deprimidas, irritadíssimas, ansiosas, toda essa gama de moléstias da alma que tanto assola as pessoas e que acabam sendo o fundo para o surgimento de praticamente todas as doenças que nós conhecemos. Ninguém é premiado na vida para ter uma doença ou para ser feliz. Não há esse prêmio. Nós nos damos esse prêmio, né? E é importante nós tentarmos enxergar a vida e a nós mesmos de uma outra maneira. Tem um conceito que eu acho que eu gosto muito, que é se fosse algo como se fosse perguntado e quando eu vou conseguir me libertar disso, né? Observa que não é uma relação de tempo, porque o tempo já faz parte da própria mente. Uhum. É uma relação de intenção. Você tem que intencionar viver o que você está fazendo. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso também, e os relatos são muito interessantes, de verdade. Por quê? Porque o que é viver? Acho que a gente pode tentar falar um pouco sobre o que é viver o presente. O que é estar presente? Então, quando eu estou conversando com você, por exemplo, estou te ouvindo, estar presente, né, é eu estar em você e não na minha mente julgando e vendo o que você está transmitindo, né? Que na verdade eu não estou presente, eu estou na minha mente, eu estou ouvindo, estou recebendo o teu discurso, mas eu estou comigo, não estou com você. Estar presente nesse momento é estar inteiro com você, recebendo o que você está emanando, não só através do som, não é? Para depois, então, quando você acalmou, você transmitiu o que tinha que transmitir, aí sim eu vou processar isso e fazer a devolutiva. Então, este é um exemplo de estar presente num diálogo, né? E é muito interessante, porque as pessoas se apercebem quando você está presente. Há um sentir diferente, há uma conexão de energias totalmente diferente, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, eu vou cozinhar, né? Que é um exercício fantástico, né? Você vai cozinhar e você não pode estar pensando nas contas que você tem para pagar, né? Você vai cozinhar, você vai fazer uma alquimia, uma transformação de elementos, né? Para entregar vida, né? E alimentar outras vidas. Estar presente nesse momento é você ter consciência plena a cada momento do que você está fazendo e você projetando uma energia de tranquilidade,
harmonia, amorosidade, né? O alimento terá outro sabor. Isso que você falou eu acho importante, porque para mim é a simplicidade que transforma, né? Exato. É você, a hora que você for cortar o tomate para fazer o molho, é você prestar atenção no que você está fazendo de fato, estar ali cortando o tomate. Quando você for cortar a cebola, esteja ali cortando a cebola. Então veja, o movimento da faca, por exemplo, né? Na hora que você corta um tomate, de você não esmagar, né? De você Sim. fazer uma incisão de forma tranquila, harmoniosa, profunda, né? Tudo isto é um equilíbrio de energias entre força, né? entre aquilo que você está criando de novo, né? Você está dando uma nova forma à forma atual. Mas aí quando eu cozinho, eu tô ali. Você está falando uma bobagem, porque eu estou ali. E esse para mim é o grande ponto, né? Porque meu corpo está ali cortando tomate. Eu tenho habilidade para cortar tomate, então vai ficar muito bom. Porém, a minha mente ela está na conta que eu tenho que pagar amanhã, quem é que vai chegar, onde é que foi parar fulano, eu esqueci tal coisa, te vem a lembrança do que aconteceu no seu trabalho, aí te vem aquela saudade não sei de quem, aí... Então você acaba estando em todos os lugares, menos cortando o tomate de fato. Exato. Então, veja, esse ponto que você chama do simples, né? Sim. Que faz toda a diferença. Quantas vezes nós dirigindo, chegamos em casa sem se aperceber pelo caminho que passamos? Claro. Porque o nosso inconsciente está tão acostumado a fazer isso, né? Que é o cozinhar através do inconsciente, né? Ou seja, eu sei como cortar o tomate, eu sei a receita, eu não preciso estar prestando atenção. Na verdade, minha cabeça está em outro lugar e estou cozinhando. Mas isso acaba sendo um prato oco, onde eu dei a forma, mas não dei o conteúdo. E a mesma coisa que dirigir, chegar em casa, eu vivi outra realidade, não a realidade do caminho que percorri. Então, assim, eu não me apercebi o que aconteceu nesse trajeto, porque minha cabeça estava em outro lugar, né? Então fica oco. Um alimento preparado nessas condições, ele fica oco. Fica assim a minha energia, a minha projeção energética, né? A gente sabe que, puxa vida, desde a época do Einstein, né? Que ele fala, tudo vibra, tudo é energia, né? Quando eu cozinho no estado presente, eu estou projetando a minha energia em cada alimento, né? E essa energia tem uma frequência. E a gente sabe que frequência, né, por outros autores, como o Dr. Hawkins, né, que a gente sabe, se eu estou colocando uma frequência de 70 pontos ou de 500 pontos, é muito diferente. Vai sair algo diferente. Vai sair algo diferente. Eu acredito que assim, isso aqui foi basicamente uma introdução na discussão de um autor novo que Exatamente. Que ele exige um grau, como eu disse, de reflexão maior. Reflexão, né? É necessário refletir, porque sem reflexão ninguém carrega ninguém nas costas, né? Na verdade, a nossa intenção é provocar, ajudar a provocar essa reflexão e ao mesmo tempo propor um desafio, que é o desafio de você, nos próximos dias, tentar, ainda que de maneira simples, estar presente em tudo que você for fazer. E aí você vai se deparar com seus demônios. Porque a gente vai ver a dificuldade que é você se ater ao simples tomate que você está cortando, sem deixar sua mente devagar para tudo que é lugar. Claro. Né? Estar com intenção de, e realmente colocar a nossa alma naquilo que a gente está fazendo. Não importa o que seja, pode ser limpando um móvel ou fechando uma planilha de milhares de reais, não importa. É a intenção que é o importante. Exato. Eu ainda queria colocar mais um exemplo, porque isso foi uma descoberta na minha vida, né? Que pode servir para quem está ouvindo, mas assim, existem várias vozes dentro da gente.
Uma voz é o pensamento. É que a gente está dizendo, você é mais do que o pensamento. Eu tive experiências na contratação pela minha carreira, né? Tive a experiência de contratar pessoas, né? E ao longo dessas experiências eu fui me apercebendo o seguinte, que muitas vezes eu contratava um profissional que currículo, postura, entrevista, tudo dele estava de acordo ao cargo que estava postulando e não havia como dizer, não serve. Não, serve, está ali. Porém, ficava no final desse processo de seleção um sentimento, que não é algo mental. Começou assim, um sentimento. Puxa vida, mas tem alguma coisa que não está encaixando, né? Mas, assim, de início eu relevava isso. Só que ao longo do tempo eu comecei a perceber o seguinte, que esse sentimento, essa vozinha que começou muito leve lá no fundo, né? Mentalmente fazia todo sentido, mas tinha um desgosto que vinha mais profundo do que a mente, do que esse raciocínio, né? E comecei a perceber de que, na maioria dos casos, né, essa vozinha tinha razão. Ao longo, depois do desempenho desse profissional, se mostraram alguns ângulos, né, e às vezes dificilmente essa pessoa se mantinha na organização. E aí eu comecei a prestar atenção nessa voz. E daí começou, mas quem é isso? Porque não é mental. Não é mental. Não, o candidato faz todo sentido racionalmente. Então, mas quem está falando? De onde vem isso? Que mal-estar é esse? Eu tenho certeza de que todo quem nos estiver ouvindo, se para um minuto para pensar, já teve experiência desse tipo. De você tomar uma decisão porque era o lógico, era mentalmente era o adequado, mas ficou um sabor lá no fundo, alguma coisa te falava assim, puxa, será que é? E ao longo depois você se apercebe que realmente a escolha não foi a melhor. Então assim, há uma voz, há um sentir, principalmente essas pessoas que estão, quando você fala assim, não me aguento mais, quem está falando? Pois é. Né? É essa voz. Então assim, nós somos mais do que nossa mente. Fica aí então o desafio para a gente começar uma estrada de se descobrir quem eu sou, se eu não sou a mente. Quem eu não sou se eu não sou a mente? Pois é.